Conexão Papatango, Roger, estamos aqui no dia 15, fazendo as coisas funcionarem. Às vezes dá um pau aqui, vou começar. Ó, tô na rede errada aqui, estou na rede que cai. Olha lá quem chegou, o nosso convidadíssimo, José Borbola Neto, vou chamá-lo aqui. Vocês já sabem que daquele trimelique bacana, bonito. Vamos lá, ó. Hoje dia 15, hein? 15/11, Proclamação da República. Dia 5. Votou? Ah, ele aí, grande amigo. Fala, mestre. É Borbola, o mito. Para muitos ele é o Borbola, para alguns ele é o Zé, para mim ele é o Pepe, o Dom Pepe. Boa. Se eu soubesse que podia vir aqui sem fazer o bafômetro antes, eu já me preparava melhor. Mas, ó, trouxe aqui, ó, a Bíblia, o livro que o Gustavo me indicou e mudou minha vida. Então, eu levo essa Bíblia em todo lugar, eu prego a palavra dele em todos os lugares também. Então, Muito tá aqui do bom. meu lado, tá sempre na gaveta do lado esquerdo da cama, não pode mais falar criado mudo, porque é uma palavra carregada de sentidos pesada, ali, pesada. né? Pesada. Então, essa é a Bíblia. Não vos arrependereis de ler a palavra de Nick Suzanes. Muito bem, vou iniciar agora com a formalidade que não existe, mas deveria ter. Esse é o programa, não é um programa, é um quadro que a gente faz aqui, é um bate-papo com amigos, domingo qualquer. Domingo qualquer em homenagem àquele famoso filme de Oliver Stone, um grande filme com Al Pacino, um baita filme fantástico, que tem uma frase lá que eu sempre repito aqui no programa, que é: num domingo qualquer você pode ganhar ou perder. A forma como você encara as derrotas e as vitórias mostra quem você é. Se você é um campeão ou não. Ó, profundo essa, hein? Muito bem. E esse cara que está aqui é um baita campeão. José Borbola Neto é o cara que me levou para o mundo dos dados, e aí nós vamos conversar, mas para as pessoas que conhecem, que eu quero que você se apresente brevemente, as pessoas sabem que você é o cara do basquete ou não? Já emendo com essa pergunta e bem-vindo. Cara, obrigado pelo convite aí, tava com saudade de te ver. Ó, tem gente conhecida aí, cara. Paola tá aí, Paola é demais também. O Gabriel Holmes trabalha comigo também, um cara demais. Bom, é que eu já trabalhei com basquete. Cara, minha história com basquete é antiga, na verdade. Porque meu avô jogou basquete no Corinthians lá na década de 50 ainda. Fez parte ali de uma geração que para muitos é considerada a melhor geração da história. Foi o time do Corinthians que ganhou do Real Madrid, lá na Fazendinha, né? Uma das maiores locações da história do basquete nacional. Então, não sei se é a maior da história, mas eu sei que esse é um jogo lendário, assim. Então, tem um pouco do basquete na história da minha família, né? E eu cresci ali no final dos anos 80, anos 90, a Bandeirantes transmitia NBA, né? Então, eu fui formado atualmente, né? Peraí, que eu acho que até... Pipocou, boa. Agora arruma aí, voltou. Normalmente o nosso público e os nossos entrevistados são todos filhotes de Luciano do Vale, né? Luciano do Vale acho que passou para toda essa geração um pouco do esporte. Peraí, vamos ver se reconectando, muito bem, câmbio, papatango, Roger. Voltei. Voltou. Boa. Somos filhotes de Luciano do Vale, né? Então, cara, tem acho que tem uma influência muito grande na minha formação esportiva, assim, poder ter visto, né? Eu ouvi aquelas histórias do basquete, acompanhei o Oscar, né? Peguei também uma geração boa do basquete brasileiro, Hortência, Paula, Janete, enfim. E então não tinha como eu não gostar de basquete, né? E aí depois que eu fui estudar educação física, eu me tornei técnico por um tempo ali de alguns times do basquete universitário paulista. E, cara, foi uma experiência FUP, muito legal.
Hein? Ah, Disputou teve FUP? FUP, Copa Paulista, Jogos. jogos de universidade, né? Tipo o Juca, o JUF, que era de educação física, Intermed, enfim, Interfono, frequentei vários. Boa. E aí, bom, você, né, fez educação física e aí assim, você achava que você estava ali vocacionado para o esporte mesmo, para seguir talvez técnico. Mas você jogava? Você era um jogador, assim, ou era mais um Ah, cara, praticante só? eu joguei assim, sempre fui um jogador, sei lá, nota 6 assim, eu era um cara esforçado. Eu era, sei lá, eu era tipo o Gabriel do Corinthians, assim. É, Raçudo. então, eu era um cara cheio de boa vontade, assim, né? E então, mas assim, nunca fui uma pessoa brilhante, né? Não tive formação também em clube e tal, mas era um cara que era tipo o Zé Elias, assim, tá ligado? O cara que vestia camisa ali, suava, pegava rebote e tal. Eu era uma versão genérica de algum jogador com essas características, assim. Boa. Mas sempre fui mais um cara de grupo também e tal. Nem pela personalidade, assim, de ser aquela estrelinha e tal, não era muito a minha cara. Eu também não tinha basquete para isso, óbvio, né? Mas aí na faculdade eu tinha bastante vontade, assim, de trabalhar ou com preparação física ou sendo técnico, né? Ou trabalhando também num ramo mais administrativo, que foi mais ou menos o caminho que as coisas acabaram tomando depois, né? Porque fui trabalhar com marketing do Vôlei a Mil, que era um time profissional de vôlei ali entre 2012 e 2014, que era dirigido pelo Zé Roberto. Então, estruturei ali a área de marketing, fiz um trabalho super legal. A gente fez uma coisa muito legal lá em Campinas. É, mas, de qualquer maneira, eu tinha essa vontade. Fiz um curso em Barcelona, inclusive, de técnico Legal. de basquete, lá da Euroliga. O Paulo. Cara, como é que era o nome do técnico? Paulo Bassul, que era técnico da seleção brasileira, é um cara que estava na minha turma do curso, né? E, enfim, e aí foi, pô, uma experiência demais, assim, cara. Mesmo trabalhando com nível universitário, quando você pega um ginásio muito cheio, assim, as pessoas estão envolvidas. Claro, a gente não tá falando. É uma diferença de escala, óbvio que é. Mas eu acho que as pessoas estão ali, então, eu acho que o esporte tem essa capacidade de conectar as pessoas, né? Enfim, eu acho que as pessoas estavam ali imbuídas da melhor intenção de torcer e tal. Então foi meio que um microcosmo do que um esporte de nível profissional pode vir a ser, assim, guardadas as devidas proporções, óbvio, né? Mas a emoção é incrível, cara, é demais, assim, não tem nada, pelo menos nada que eu tenha vivido, assim, próximo da sensação de você ganhar uma partida muito disputada, com o ginásio cheio. É bem divertido isso, não importa a escala que você vive essa experiência, acho que é uma experiência muito rica. E o basquete tem isso, né? O basquete literalmente só acaba no alarme mesmo. Às vezes nem acaba no alarme da confusão, mas né, no sinal ali que 001 ali não tem jogo ainda, né? É no detalhe, né? Ele é emocionante até o último segundo mesmo. E aí eu vou te perguntar uma. Boa. Te falou, né, de assistir na televisão, falei, somos todos filhotes do famoso Luciano do Vale, as transmissões de NBA, dos esportes que ele trouxe ali na década de 80, 90, começo de 90 também. Além do show do esporte que tinha, eu achei legal você falar, né, a Paula e Hortência, depois Janete também, que ferveu, né, o interior paulista. Sorocaba e Piracicaba criou uma rivalidade Demais. por causa do basquete, né? Não era nenhuma outra coisa, era só o basquete. Mas você tem algum time da NBA que você tem um carinho, ou olha diferente, ou não? De boa. Ah, cara, que difícil, né? O Zé Moleque gostava do Chicago Bulls, né? Claro. É, Viúva do Jordan, você, né? é impossível não ser, né? Acho que tava a época em que tudo aconteceu. Eu acho que é uma época em que a gente está muito sensível a esses impactos de figuras externas, assim, né? Sejam elas quais forem. Cada um tem o seu herói na música, no esporte, enfim. Todo mundo tem um seu, assim. E
Mas, assim, então, assim, o Zé daquela época gostava do Chicago Bulls, assim, né? Então não tinha como ser diferente. Mas eu confesso que recentemente eu achei muito, muito legal o impacto que o Golden State Warriors do Steve Kerr teve para a NBA em tempos mais Mudou o recentes. jogo, né? Mudou o jogo. Mudou o jogo radicalmente e isso eu achei uma coisa muito, muito bacana de ver. É legal que tem uns vídeos no YouTube, assim, que você vê mesmo a história do Curry, né? A história do Curry é uma história sensacional, mas figuras como Charles Barkley e outras pessoas renomadas dizendo que um time que só chutava de fora nunca ia ganhar um campeonato, né? E o impacto do... E é engraçado também, né? Tem um comentarista esportivo que fala sobre o Curry, que ele fala que outros jogadores incríveis foram incríveis, né? Sei lá, o Jordan, o Kobe Bryant, Magic, tem um Bulls, milhão, aham. né? Não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo aqui, então só falamos dois. É, mas o Curry, mais o Curry, né? Mas de uma certa forma, o estilo de basquete que o Golden State jogou, não sei se ainda joga ou não, mas jogou e foi muito bem sucedido, pelo menos quando você olha para título, números, enfim, né? Teve, acho que a campanha é igual à campanha do Chicago, que era o melhor time até então, na temporada regular. Eles eliminaram o arremesso, né, cara? O estilo de basquete do Golden State, o Curry, eles eliminaram o arremesso do jogo. Então, nesse sentido, eu acho que eles foram muito interessantes para a história. Não vou entrar na polêmica de falar melhor ou pior, não vou entrar nessa, mas aquele mid-range shooter, né, o cara que chuta de meia distância, ele deixou de fazer Aham. sentido pro basquete, assim. Então, eu acho muito legal poder ter observado isso, e depois de velho, eu fui ver a história... Aí tem dois outros times que eu quero citar aqui. Primeiro, um cara que eu admiro muito. Quando eu fui trabalhar com basquete, eu queria saber... Não tem literatura para basquete no Brasil, né? Então, assim, eu Aham. ia atrás de livro para basquete e não tinha livro para basquete. Então, eu entrava na Amazon e ficava procurando referência bibliográfica para eu poder estudar, para eu poder treinar os times, né? E, e aí eu entrei em contato com vários técnicos muito interessantes, assim, em especial Dean Smith, enfim, Caraca. vários caras fodas, em especial de basquete universitário, e aí eu também acabei ficando sabendo um pouco sobre algumas outras histórias, né? Então eu acho que o Red Auerbach, que foi o técnico do Boston, que foi o primeiro cara que colocou 5 negros, né? Numa cidade que era uma cidade bem complicada de ter 5 negros ali, que era um cara meio malucão ali, o cara tinha todo um estilo típico, assim. Também é um personagem que eu gosto muito. E o time do Detroit Pistons, né? Que ganha ali Os no Bad final dos anos Boys. 80, os Bad Boys ali. A história desse time, tem até um documentário da ESPN, o 30 for 30, que conta a história desse time, que também é uma história muito legal. Mais pela história, na verdade, assim. É, mas, enfim, é um pouco disso, assim. Mas o Zach cresceu vendo basquete e o Zach gostava do Chicago Bulls, mas eu gostava mais do Scottie Pippen do que do Jordan. Cara, eu tinha essa também, e as minhas escolhas nessa época, por exemplo, eu curtia o Portland Trail Blazers porque eu achava o Drexler um baita O jogador, Zach jogava super, ninguém demais. falava nada dele, eu achava ele um baita, Clyde the Glide, era um elegante, o cara era um elegante pra caramba, tal. Tinha o Porter também, então eu torcia pro Portland chegar em algum lugar porque era um time meio secundário ali que não decolava, né? Eu brinco com o pessoal quando fala de futebol americano que durante 3 anos seguidos o Buffalo Bills foi para o Super Bowl e apanhou as 3 vezes, foi um negócio ridículo. Buffalo é uma cidade meio amaldiçoada pro esporte lá nos Estados Unidos, e eu brinco, eu torcia pros caras meio por dó, assim, de falar, pô, esses caras uma vez precisam ganhar, cara, né? E aí é muito legal o que Por isso, aconteceu com o você LeBron, né, torcia cara? meio por dó, Gustavo, você torcia meio por dó, por isso que você virou palmeirense? Tô Não, por isso que brincando, eu tô torço pra brincando, tô acadêmica, brincando. por isso que eu torço pra É, acadêmica. tô A brincando. acadêmica tá na Polêmico. segunda. Ah, eu fiquei com muita raiva quando o LeBron saiu, né, de Cleveland para ir para o Miami, né, para ser campeão, tal, montou aquele timaço. E aí quando ele voltou e ele trouxe de novo o orgulho para Cleveland, toda a região ali em volta, pô, eu achei assim, tudo que eu xinguei ele, eu engoli todos os xingamentos que eu fiz. Falei, não, pô, o cara é legal, o cara foi bacana, o cara fez a parte dele, então
Eu me redimi de todas as minhas raivas com o LeBron. Deixa eu fazer uma outra pergunta. E aí, assim, vamos pegar essa história do Curry. Pô, um cara vem, muda o estilo de jogar muito pela assertividade. Pô, o cara acerta pra caramba, o time é montado pra acertar, e aí tem performance, tem desempenho. Você acha que também foi possível essa mudança? Lógico, além da habilidade dos jogadores, treinamento e tal, mas também de uma percepção de dados. Ali começou a rolar um lance de falar, pô, pera um pouco, dá pra fazer um time, porque a gente tem uma quantidade massiva de acerto ou de potencial de acerto. Você acha que já começou a rolar uma análise de dados ali também ou não? Cara, com certeza sim. Eu acho que, de uma certa forma, o esporte americano já traz essa cultura. Antes de virar essa moda recente, assim, eu acho que o esporte americano já traz essa cultura há bastante tempo, né? Tem dados de beisebol desde o final do século XIX, assim, então tem uma cultura muito forte. A gente fala tanto de cultura no contexto corporativo, mas isso também faz todo sentido no esporte, né? Então, assim, claro que quando chega a tecnologia, isso prospera muito mais, porque a cultura já está instalada, né? Ao contrário do que a gente vive aqui em praticamente todas as modalidades. Aliás, um grande motivo de depressão, assim, ó, corram para as farmácias, comprem seus tarjas pretas, porque para falar de futebol não, cara, de todas as Pode crer. modalidades do Brasil, do ponto de vista da gestão, do profissionalismo, é muito triste, cara. Muito mesmo, assim. Muito de verdade. Mas não era disso que a gente estava falando. Então, sim, faz muita diferença. Nos últimos anos, não vou lembrar exatamente quando, mas eu lembro de ter visto uma história me contando como que essa questão de dados acabou indo para a NBA, né? Nos tempos mais recentes. Aí você tinha lá uma história de um geógrafo, de uma outra galera que tinha feito. Eles tinham uma startup em Israel. É mais ou menos essa história, tá? Talvez eu esteja dando alguma informação meio imprecisa, mas alguma coisa assim a história. Existia essa startup em Israel que eles usavam alguma tecnologia tipo de radar para míssil, e aí acho que o negócio não foi muito para frente. E os caras eram apaixonados por futebol. Aí eles adaptaram essa tecnologia para umas câmeras que eles começaram a filmar os jogos lá do campeonato em Israel e gerar dado a partir do que a câmera estava captando, né? Aí tem um evento em Chicago, enfim, tem um evento nos Estados Unidos em que é tipo meio um evento de esportes e de dados, assim, né? E aí esses caras foram apresentar o que eles estavam fazendo lá com futebol, enfim, contaram essa história que eu contei de uma maneira porca, contaram de um jeito muito melhor, obviamente. E aí tinha um geógrafo que já tinha um outro projeto que estava assistindo. Aí ele meio que pegou essa ideia de cartografia, a técnica da cartografia, e aplicou a tecnologia que os caras tinham desenvolvido e que acabaram criando um produto para o basquete. Né? Então, hoje você tem essas câmeras captando dados de todos os jogos, e aí, com base no que o jogador, também explicando de um jeito super superficial, assim, basicamente a câmera sabe como você se comporta em cada jogo, né? E como o defensor se comporta para cada tipo de movimento. Então ela pode falar de onde é melhor você arremessar, ou o que você poderia ter feito em um determinado lance quando você perdeu uma bola e tentou dar um drible e perdeu uma bola. Então ela soma os dados e ela propõe os movimentos e os posicionamentos, né? Então você já tem uma maturidade analítica assim muito superior. E acaba que esse mesmo sistema gera dado para a imprensa também. Assim, você entra lá no site da NBA ou dos sites de estatística sobre a NBA, é surreal a quantidade de coisa que tem, assim. Então, mas o mais legal é que a câmera faz isso meio que em tempo real, né? Um desses produtos, uma dessas câmeras chama, acho que Phantom Cam, que ela meio que mostra como, por exemplo, a defesa poderia ter se comportado em um determinado ataque que a defesa acabou sendo vencida ali. Enfim, mas isso está muito presente no esporte americano enquanto cultura, né? O que tem agora é uma tecnologia muito mais avançada, mas como eles têm cultura, cara, vai prosperar, Capaz. sabe? Tem aquele, você falou também do beisebol, né? O famoso filme do Moneyball, né? Moneyball. Que é uma aula.
de como montar, da montagem do time, né? Então, que era aquela coisa, os caras contratavam meio no feeling, pô, precisa ter um rebatedor bom, precisa ter um cara que arremessa bem, e aí aparece lá o cidadão de dados que vira e fala, não, a gente tem que ter tantas bases pegas, tantas rebatidas, e aí ele começa a pegar um monte de jogador ali e montar um elenco equilibrado com aquele objetivo bem analítico mesmo, né? Bem o ponto para onde ele projetou a visão do jogo, como o jogo processava. E ele só conseguia isso porque ele tinha dados assim a rodo que ninguém nunca olhava. E aí aquele que era um time pequeno, que era o Oakland, eu até peguei aqui, era o Oakland. Oakland. E aí, pô, o time vai bem, né? Bem Oakland acima do Athletics, lá. que bem acima do que parece, né, que o time poderia, né, até pelo perfil ali do plantel, e também uma palavra também estranha de falar plantel, né, plantel é um grupo de animais, né, o grupo de jogadores que eles tinham, e aí a gente começa a ver, então, por exemplo, também na NFL tem muito dado, eles têm muito dado também, hoje é muito claro, né, durante os jogos, os jogadores pegam, os quarterbacks pegam os tablets e eles sabem, né, essas posições da defesa, como é que estão acontecendo, quais são as jogadas que estão sendo chamadas na defesa, no ataque. É tempo real agora, você né? repara, cara, e repara que a partir disso, a gente está falando sobre. Claro que a dinâmica do jogo do futebol americano acaba permitindo um pouco mais isso também, mas independente da dinâmica, que para alguns exemplos, para algumas discussões, vai fazer muita diferença, mas eu acho Uhum. que essa perspectiva que eu quero trazer, a dinâmica não influencia tanto. Porque imagina o processo de formação de um quarterback. Porque assim, você tem, claro, o gesto técnico, a preparação física e tal. Só que desde a formação desse jogador, você tem um trabalho de processo de tomada de decisão. Porque esse jogador ele não tem que ser só incrível fisicamente, né? Ele precisa tomar decisão em situações de incerteza e de pressão. Então você vai trabalhando esse processo decisório a ponto de, no final, o cara tem todo esse cálculo tá na cabeça dele, ele sabe ler o que está acontecendo. Então, eu fico triste, cara, mas transporta isso para a realidade do esporte no Brasil, Não, assim. não tem. Assim, não Não tem tem. nada que tá perto disso, assim, Ah, sabe? o que estaria, não vou falar perto, mas assim, quem já deu um primeiro passo há alguns anos foi o vôlei, ele tem todo um trabalho também do scout do vôlei. Digamos assim, o que tem que ser observado nos dados foi definido pelo Brasil. Então, assim, a CBV bancou muitos times que começaram a criar os scouts, e aí técnicos de seleção de base, técnicos da seleção adulta masculina e feminina, criaram um sistema que durante o jogo inteiro, vai dando posicionamento do bloqueio adversário, posicionamento da defesa e tal, e no próprio jogo, durante o tempo, o assistente técnico fala, ó, bate mais na diagonal, os caras estão pior, tal. Então, o Brasil meio que criou um jeito, né, de observar o jogo, mas ainda não é nada parecido com o que tem nos Estados Unidos. Não, assim, claro que você tem. Porque eu acho que uma coisa é você ter dados sobre uma partida, né? Beleza, tipo, no exemplo do vôlei, quantos saques errou, quantos acertou, quantos passes certos, taxa de aproveitamento de levantamento, enfim, vão ter vários números, né? Assim como toda modalidade tem vários números, só que você tem camadas de complexidade diferentes do que se faz a partir desses números, né? Então, claro, no Sim. futebol, por exemplo, você vai ter, sei lá, quantos chutes um time deu, quantas finalizações, quantas roubadas de bola, mas existem uma série de outras camadas de informação, por exemplo, algumas coisas relacionadas à velocidade de transição, áreas de campo que ocupou mais ou menos. Tem uma série de outras camadas de informação que, em geral, as nossas modalidades também não avançam tanto assim, né? Quando você Sim. compara, eu estou comparando com o esporte americano, eventualmente com o futebol europeu, enfim, mas eu acho que assim, existem números que são coletados e eles apoiam processos decisórios. Isso acontece em praticamente toda modalidade hoje, assim, né? O que eu estou me referindo um pouco
em relação à maturidade, Uma à construção profundidade disso, né? dessas análises, né? Então, talvez aqui a gente ainda tenha alguma coisa para aprender mais, assim. E eu acho que, por exemplo, tanto o beisebol, quanto o futebol americano, quanto o basquete, nos Estados Unidos, se você vai ver as estatísticas todas, cara, você tem 1 milhão de cruzamentos diferentes, que dão perspectivas diferentes sobre alguma coisa que você precisa saber. Enfim, então eu acho que número hoje é impossível. Mesmo que se você não quiser, alguém vai te dar algum número, sabe? Tipo, Sim, número de sim. brasileiro tem, então tem. As pessoas aqui no Brasil usam, sim. Mas, no geral, ainda é um nível de complexidade, de profundidade analítica muito superficial, Muito na baixo, é. na minha concepção. E falando de outros dados, né? Nós tivemos, eu tive contato a um estudo sobre os dados, por exemplo, do poder do Super Bowl até na mídia brasileira, aqui no público brasileiro, né? Que você participou de um estudo, você me apresentou uma vez um belíssimo estudo. O que você acha que, assim, nesse ponto, o mercado publicitário brasileiro está mais vocacionado a dados do que até o esporte brasileiro ou não? Você acha que aqui já está indo para um nível mais próximo do que tem de melhor lá fora ou não? Cara, eu acho que assim, eu acho que a visão do mercado brasileiro para o que é publicidade ou marketing esportivo é uma visão que parou nos anos 80, meados dos anos 90. Assim. Eu trabalhei com vôlei, te falei, né, que eu estruturei ali a área de marketing do Vôlei a Mil e tal. Uhum. Então, participei de várias reuniões com o CBV, com a Federação Paulista, com o Globo, que é a detentora ali, né, do produto Superliga e tal. E assim, eu posso te falar que É é triste. triste. É triste, de Não, verdade. Assim. você já deve ter ouvido Porque o que as marcas enxergam, só para te Aham. responder a pergunta completa, basicamente o que acontece é que a marca enxerga na camisa um espaço publicitário. E beleza, tudo Exatamente. bem. Claro que eu posso. Existe uma conta que eu vou fazer, a gente não precisa nem entrar no detalhe se essa conta faz ou não faz sentido, mas é uma conta que é usada, esse tipo de conta é feita. Uhum. E depois a gente pensa se isso faz ou não faz sentido, mas eu pego lá, sei lá, eu sou a Caixa, né? A Caixa que precisa concorrer, banco geralmente é um super anunciante de televisão aberta, né? E aí quando você faz a conta minuto publicitário por minuto publicitário, é muito mais barato você patrocinar time do que comprar a mesma quantidade de espaço publicitário no horário nobre da Globo. Então, por essa lógica, faz sentido uma empresa como a Caixa Uhum. patrocinar vários times, porque ela ganha espaço publicitário pagando menos do que ela Ganha pagaria se ela presente. tivesse que comprar esse espaço Aham. diretamente. Então, no geral, tem esse olhar. Só que nos últimos anos, né, nos últimos 25 anos, a internet está mudando radicalmente a maneira como as pessoas se relacionam e tal. Então tá bom. Então, assim, basicamente, as coisas mudaram radicalmente e a gente não acompanhou. Tá, ok. Claro, o futebol ocupa 95% da grade da TV aberta, né? Tipo, TV fechada deve ser alguma coisa parecida também. Ah, também. Tem NFL, tem uma coisa ou outra, mas proporcionalmente o futebol ele manda no negócio. Então, tudo bem, se eu sou uma empresa como a Caixa, não tem nada a ver com a Caixa, só estou usando como exemplo, vai fazer sentido porque eu tenho muita amplitude de Sim. cobertura. Agora, o vôlei, por exemplo, essa lógica de você ganhar espaço Uhum. publicitário é uma lógica meio irrisória, assim. Então, não é isso que vai ser, por exemplo, que seria o principal driver para uma empresa ir patrocinar um time de vôlei. Sim. E aí, como que você constrói todo o resto da experiência para que aquilo se torne um produto interessante? Então, aqui está uma pergunta que eu acho que o Brasil nunca conseguiu responder direito. Uma outra coisa importante, agora da perspectiva da organização do evento esportivo, né? Se você pega a estrutura da NFL, do futebol americano lá dos Estados Unidos, cara, é um negócio até meio socialista. Tem um livro Ele é equilibrado, né? sobre marketing esportivo, que eles falam assim,
os Estados Unidos é são escritos por americanos, né? Eles falam mais ou menos alguma coisa do tipo: os Estados Unidos é capitalista, só que as grandes ligas esportivas são socialistas. O que ele Tá quer dizer com equilibrado. isso? Então você tem uma liga muito forte que junta as franquias, né? Os times maiores ali, mais importantes, né? E aí a verba das coisas que são vendidas para a TV, as propriedades, Igual. né, é dividido meio que igual para todo mundo, né? Então, se você pega, por exemplo, até 2000, esse dado é até 2014, tá? Não sei como é até hoje, mas deve ser alguma coisa parecida. Você pegava os últimos 20 anos de campeonato espanhol, 17 campeões tinham sido Real Madrid ou Barcelona. Então, uma das coisas que se defende da perspectiva do marketing esportivo é que a imprevisibilidade do resultado é algo que ajuda a aumentar o engajamento das pessoas, né? Então, se você tem um campeonato espanhol que de 17 de 20 vai dar ou Real Madrid ou Barcelona, Ou não é tão pior, né? emocionante. Ou Aí pior, você você pega os últimos pega 20 o anos da Cáutio. NFL, são 17 campeões diferentes. Não, e você pega o Cáutio com a Juventus, agora tá, sei lá, tá 10 Tá anos. ganhando Pô, qual a tudo. graça de assistir Cáutio, cara? Então, esse processo acho que até a Inglaterra, de uma certa forma, pode ser usada como um exemplo positivo na maneira como reformulou o Equilibrou, né? futebol lá e dividiu e equilibrou. Porque e isso eu vejo há muitos anos-luz de distância, assim, o que o Flamengo faz, o que o Corinthians faz, enfim, é tudo tá muito distante do que a gente precisa fazer. Mas quando você tem um puta de um produto foda, como é o caso da NFL, você tem uma capacidade de negociar com redes diferentes. O futebol americano, a liga de futebol americano, ele é o produto esportivo mais caro do mundo. É o produto esportivo mais valioso do mundo, né? Ou pelo menos era até poucos anos atrás, mas eu suspeito que ainda seja. Aquele jogo final lá, o Super Super Bowl, Bowl, é o minuto ou segundo publicitário mais mais caro do caro de todos mundo. os tempos. E aí os caras sabem fazer um puta de um espetáculo também, né? Isso tem um nível de profissionalismo muito grande. Aí, claro que a gente também vai precisar discutir todo o processo de formação do atleta, que é radicalmente diferente dos Estados Unidos do que é aqui, do que é na Europa, né? College, Mas assim, né? basicamente você tem uma puta de uma organização razoavelmente boa, não estou nem dizendo que é a melhor do mundo, mas é suficientemente boa para criar um produto que é um produto muito interessante para televisão, que é um produto muito interessante para várias marcas de patrocínio. Você tem toda a camada de ativação naqueles estádios gigantescos, com 1 milhão de coisas e tal, pelo fato da estrutura de formação esportiva ser uma estrutura focada na escola e na comunidade. Você tem um envolvimento muito grande das pessoas com aquilo, né? Desde a base ali, né? E aí, óbvio que você vai. E aí, os caras sabem fazer o negócio bem feito, Ah, né, cara? aí o Aí não tem o que falar. Showtime é Para não falar incomparável. de, pra não falar de esporte, você vê a diferença do áudio, para não falar de nenhuma outra coisa, mas você vê a diferença do áudio do The Voice Brasil pro É, The Voice e o The Voice americano, americano. e já é assustador, assim. Então, Só um ponto, né? Quando a gente está falando aqui no Brasil, a gente senta em alguma mesa para negociar alguma coisa, vem duas perguntas que você já deve ter ouvido falar várias vezes, que era passa na Globo, né, qualquer modalidade, pergunta, passa na Globo? É, posso pôr na camisa? São duas perguntas, então assim, é só exposição, né? Não tem encaixe nenhum, não tem interação nenhuma. Tem um caso aí que um dia eu vou contar uma história na Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, Fluminense e Paulista de Jundiaí. Deu tudo certo, acertado maravilhosamente, com uma mega empresa pro calção do Paulista de Jundiaí no último jogo da final. O jogo era à noite, às 6 horas. Cancela tudo porque não vai passar para São Paulo. Iam passar filme, sei lá, alguma coisa assim. Então aí como é que a gente pode fazer planejamento? Como é que a gente pode fazer qualquer coisa se, putz, não é organizado, não só a transmissão, mas o próprio evento, né? Então, e também se cria uma ideia de que eu tenho que passar o jogo pela audiência, não criar a audiência do campeonato, né? Criar a cultura da disputa, do campeonato. Se tiver os jogos de quinta-feira na NFL, são normalmente dois times que estão mal na tabela.
Mas eles têm no pacote lá algumas inserções durante a temporada que vão passar todos os times. Então tem isso também, que você falou, Total. né? Ser uma liga socialista é muito isso mesmo, né? Mas você tem o nível de igualdade, no geral, claro que você tem ali, a NFL acho que ela é um pouco mais restritiva a respeito de salário máximo, Os salário caps, mínimo, né? É. mas mesmo na NBA você tem isso, então isso é uma coisa muito importante também, né? Então, sei lá, você pega folhas salariais como a do Flamengo ou a do Palmeiras, Pô, que se compara você com somar o todos os Atlético de Goiás. Não dá o se Atlético você, Goiano. se você somar todos os penduricalhos ali, a gente está falando de coisa, sei lá, de 30 milhões de reais por mês, assim, alguns jogadores, inclusive, ganhando mais de 1 milhão de reais por mês, Sim, você está criando um problema absurdo, porque você inflaciona radicalmente o nível de salário, e aí você vai começar a ter problema. E a questão toda é, se todo mundo quebrar e só sobrar Flamengo e Palmeiras, por exemplo, não vai tem jogar contra campeonato. quem? Ah, não tem campeonato. Então, o que os Né? caras não conseguem entender é que se eles se juntarem, eles vão ter uma força muito maior. Só que não, o fulano. Eu falo isso do time que eu torço também, o Corinthians, tudo igual, não tem diferença Sim, nenhuma. sim. Não tem diferença nenhuma, é tudo igual. É, se o cara acha, não, eu vou ser foda, eu vou ganhar de todo mundo e tal. Então, cara, a gente vai virar exportador. A gente não vive de exportação de soja e de É, carne. A gente commodity. é exportador de jogador também, cara. De jogador de O 15 anos. Brasil, nos últimos 40 anos, o Brasil decidiu se tornar exportador de commodity. E é Ó. a mesma coisa para o nosso futebol, cara. Muito bem, então, ó, entrou aqui o Vitor, entrou ó, o Ikemori, grande Ikemori, entrou, todo mundo entrando aqui, dando uma olhada. Fechando então hoje aqui o nosso grande papo. Pô, podemos várias Pô, outras vamos vezes bater ficar, esse vamos falar papo. sobre a edição também. Pô, Estica esse podia, papo cara. aí, cara. Né? Podia. Temos um problema técnico de quantidade de tempo, mas voltaremos em outros domingos quaisquer a Boa. falar. E lembrando que no domingo qualquer você pode ganhar ou perder, a maneira como se ganha, como se perde. Eu falei semana passada isso, tem gente que lá em Washington não está sabendo perder. Mostra muito bem quem a gente é. E aí, ó, esse cara é campeão, campeão dos dados, campeão, pô, gente boa pra caramba. Ó. Quem conhece o Zé sabe que o Zé, pô, o Zé é aquele cara que dá vontade de abraçar e falar, cara, vamos aí, precisa de alguma coisa, tamo junto. Zé, sempre juntos, manda um salve pra galera aí, vamos, finaliza em grande estilo, vamos ver, ó, vou fazer uma ponte aérea pra você aí. Boa. Cara, só para falar que talvez, não sei se o Felipe tá aí ainda, mas, pô, o Felipe é meu priminho, um grande beijo para ele. Não vou mandar beijo pro Kemori e pro Vitor, porque esses caras eu vejo quase sempre, já mando um monte de beijo e os caras nunca devolvem, então acho que eles não curtem tanto, assim. Pô, cara, eu ficaria falando bastante aqui. Eu sou apaixonado por esporte, tive a oportunidade de trabalhar no esporte em nível profissional aqui no Brasil, né? Com um time feminino que jogava Superliga, a gente foi para a semifinal, era a comissão inteira da seleção brasileira, né? Jogadoras como Tandara, Natália, Valeuska, Carol Gataz, Rosa Maria, Que Claudinha, massa. várias, assim, tipo, foi uma mega experiência incrível, mas também foi um momento em que o vôlei é o esporte coletivo de maior sucesso no Brasil, né? Ah, Quando você pega, em especial, assim, dos anos 90 até a primeira década do século XXI ali, eu acho que a gente teve um momento mais sensacional de um esporte coletivo na história do Brasil, né? Liderados fundamentalmente ali pelo Zé Roberto e pelo pelo Bernardinho, Bernardinho. cada um na sua época em uma seleção específica ali e tal. Mas assim, quando eu já tinha conhecido um pouco sobre como eram os meandros do futebol, né? Quando eu estava na faculdade, eu fazia vários cursos lá do sindicato dos treinadores e tal. E aí, conforme você vai conhecendo os meandros ali, os bastidores, se você não tiver uma força psicológica muito boa, você vai ficando triste, né? E assim, com o vôlei não foi muito diferente, porque, cara, é sensacional. De um lado, assim, tem uma excelência técnica enorme, a preocupação, as pessoas envolvidas ali, realmente querendo fazer um puta trabalho, e assim,
desde Bebeto de Freitas, ali, enfim, tem vários personagens que a gente precisa citar, mas esse grupo, né, do Bebeto de Freitas, Roberto, Bernardinho, essa geração, se é que eu posso classificar dessa forma, foi muito importante para o voleibol ter adquirido o nível que adquiriu, assim. E enquanto produto esportivo, é um puta de um produto esportivo, infelizmente, majoritariamente mal explorado em vários aspectos, assim. Cara, basicamente a gente depende de marcas que pegam projetos e que vão atrás, enfim, né? Então, assim, às vezes tem uma marca ali que vai abraçar um projeto e vai fazer por um tempo uma coisa muito incrível, mas basicamente a gente depende desse tipo de benfeitoria, entre muitas aspas, é uma benfeitoria. Sim. É uma boa vontade, assim. Daria para ser muito mais profissional, muito mais incrível e tal. E aí uma outra coisa também legal de falar aqui, de consideração final, é a gente fez aqui uma reflexão rápida a respeito da questão da formação, né, esportiva, e cara, para mim, a coisa mais legal, eu tô longe de ser um paga-pau dos Estados Unidos, assim, em vários sentidos. Mas esse especificamente não é nenhuma questão de pagar pau, é uma questão de reconhecer o que funciona, né? O fato da formação esportiva estar mais atrelada à escola, à universidade, a maneira como isso é construído na forma como o americano acabou pensando isso, né, na história, né, a gente acho que importou um pouco do modelo europeu, assim, mas a maneira como o americano construiu isso dentro da escola, dentro da universidade e tal, cara, é uma coisa muito legal, assim, muito legal de verdade. E aí eu lembro, só para usar um exemplo final aqui, na época que eu estava lá no Vôlei a Mil, a gente tinha uma jogadora que era formada em Stanford, né, que era a Kristen Richards, que ela era a capitã da seleção americana. Que, aliás, o vôlei me permitiu realizar um sonho enorme, né, que o Kurt Kiraly era o técnico da seleção feminina americana, que foi considerado no século XX o melhor de vôlei, né, do século XX, tanto na praia quanto na quadra. E, cara, eu era moleque, eu vi os jogos dele na praia, principalmente na quadra, eu acho que eu era muito novo, eu nem tinha nascido, sei lá. E eu era fãzaço dele, assim. Adorava vôlei de praia quando era moleque. Pô, tive oportunidade de conhecer o Katikeira e trocar uma ideia com ele ali, o cara super gente boa, super tranquilão, assim, então, claro, tive a honra de conhecer o Zé Roberto, de conhecer o Bernardinho, a Tandara, a Natália, toda essa galera super gente boa, assim, demais, mas, falando então, imagina que a Christine era formada em Stanford, que, vamos lá, é uma das melhores universidades do mundo aí, por qualquer métrica que você escolher. Não existe um campeonato profissional nos Estados Unidos de vôlei, não existe uma liga profissional de vôlei nos Estados Unidos, ela era lá tal. E aí a gente, quando a gente trouxe lá uma jogadora, que era uma jogadora um pouco mais jovem e tal, e eu e um outro cara que trabalhava comigo no marketing, o Marcelo, como ela veio de outra cidade para morar em Campinas lá com a gente, com o time, não com a gente na nossa casa, né, mas porque a sede do time é em Campinas, a escola dela mandou as apostilas e ela estava fazendo, enquanto ela fazia tratamento na fisioterapia, eu e o Marcelo, a gente ia lá e estudava com ela, né? Olha que animal. E aí era muito engraçado de ver a diferença da perspectiva. A gente até falava com a Christine, pelo amor de Deus, fala com ela, conta como Stanford é foda, como é importante estudar, né? E algumas jogadoras brasileiras ali que tinham uma outra cultura, né? Sem falar se é melhor ou pior e tal, meio que falava, mas pô, parei de estudar na escola, nunca mais voltei. Então, eu acho que quando, nessa combinação que o esporte americano encontrou de ter esporte e educação na mesma dimensão ali, eu acho que isso acaba ajudando muito os atletas na sua própria formação enquanto atleta, mas também para o que vem depois, né, cara? Porque você tem uma vida útil enquanto atleta, assim, por questões fisiológicas, por questões sociais, por questões tudo. Enfim, e aí é uma coisa meio triste, assim, porque tá aí também uma outra explicação para vários resultados não muito positivos que a gente vem batendo na trave aí nos últimos tempos. Colecionando, né? Só tá colecionando ali o quase, né? Bom, beleza. Zé,
Um abração pra você, um beijão pra você. Valeu, Muita cara. saudade de nos encontrar. Precisamos acabar logo essa pandemia para nos encontrarmos, tomarmos uma. Faz o merchan aí, tomar uma onde? Onde que a gente pode tomar uma quando tiver tudo Cara, bem? tem o melhor. Apesar do Gustavo ter vindo de camiseta vermelha hoje, eu acho que isso é uma mensagem subliminar. Eu digo que tem um bar incrível ali na Vila Madalena, chamado Galeria 540, na É Rua muito Morato bom. Coelho 540, que, ó, dá para ir lá, tomar uma gelada, ficar de boa, é aberto, estamos tomando todas as precauções. Então, se Boa. você for lá e falar assim, Gustavo é um corintiano de coração, apesar da pele verde, você ganha uma cerveja de graça. Muito boa, muito boa. Valeu, abração, valeu, galera. Estamos aí, domingo que vem, a qualquer momento, temos um domingo qualquer. Só Qualquer momento a acompanhar. gente pode entrar na programação aqui. Entramos nessa, invadimos a programação. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Valeu.